Agora, um ponto interessante que a gente precisa agora compreender é o chifre menor que surge no meio daqueles 10. Tá certo? Olha só. Em Daniel, no capítulo 7, no verso 8, nos é revelado o seguinte: estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno. Então perceba, Daniel ele está vendo os 10 chifres e de repente surge um chifre pequeno no meio dos 10. E diante desse chifre pequeno, 3 dos primeiros chifres eles foram arrancados. Então vamos fazer uma pausa aqui. Se a gente viu que aqueles chifres representam reinos, e a gente tem uma lista lá com 10 reinos, depois surge um chifre pequeno, e quando esse chifre pequeno ele surge e cresce, ele arranca 3 daqueles outros chifres, ou seja, 3 daqueles reinos que estavam a princípio, que haviam dividido Roma, eles vão ter que ser destruídos, e eles vão ser destruídos mediante a ação desse chifre pequeno. E eis que neste chifre, o chifre pequeno, havia olhos como os de homem e uma boca que falava grandes coisas. E aí a gente percebe uma coisa aqui anormal, né? Mas a gente viu que a profecia apocalíptica ela se caracteriza por isso, né? Ela tem elementos que são sobrenaturais, eles fogem da realidade. Então esse chifre pequeno que Daniel vê, que surge, ele tem olhos de homem e uma boca que fala grandes coisas. Agora, olha só, pela interpretação do verso 24, a gente entendeu que chifres são os reinos, tá certo? Então, o que seria esse chifre pequeno? Ele seria também um reino, só que menor do que os demais, porque ele é pequeno. É-nos dito que ele surge no meio dos 10. E este reino, ele sobe, ele cresce, e ele arranca 3 dos 10 reinos. Ou seja, dos 10 que existiam inicialmente, 3 são destruídos por conta dele. E esse chifre, ele se diferencia dos demais porque ele possui elementos humanos. E uma coisa interessante aqui no capítulo 7 é que o elemento humano ele está ligado à religiosidade. Por exemplo, quando a gente vê Nabucodonosor, Babilônia, representado pelo leão com asas, certo? O que acontece com esse leão com asas? As suas asas são arrancadas e ele é colocado de pé. E é dado a ele o quê? Um coração humano e uma mente humana. A conversão de Nabucodonosor a Deus. Certo? É um elemento religioso. Quando Daniel está tendo a visão do juízo, ele vai ver lá no verso 13 que eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem. É filho do homem, a representação humana, certo? A gente já viu que o filho do homem é Jesus. Então, a figura humana, o filho do homem, é representado por Jesus. E aí, esse chifre, o que ele tem? Ele é um reino, como os demais, um reino político, mas ele tem elementos religiosos. Por quê? Porque ele tem os olhos e tem boca, que são elementos humanos. Então, por que ele é diferente dos demais? Porque, além dele ter o poder secular, ele também possui um poder religioso. E você se lembra que quando a gente fez o estudo no capítulo 2, a gente viu que o ferro misturado com barro representava justamente a união do poder estatal com o poder religioso, porque o barro faz menção à religiosidade, né? Adão foi feito do barro, lá em Jeremias a gente vai ter a figura de Deus como o oleiro e Israel, o seu povo, como sendo um barro modelado nas suas mãos. Então a gente percebe que tudo está casando até aqui. Vamos seguir em frente. Olha o que diz aqui a respeito desse chifre pequeno, tá? A gente vai entender agora as atividades desse chifre para saber quem ele é. A gente já viu que os 10 chifres são os reinos que dividiram Roma. Agora, qual é esse chifre pequeno? Olha só. Entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. A gente viu isso lá no verso 8. No verso 8 ainda diz que ele tinha uma boca que falava grandes coisas. E esse grandes coisas, em algumas traduções, vai estar insolência ou astúcia. Tá? Então, ele não diz coisas grandiosas. Ele diz grandes coisas, no sentido negativo. Depois, no verso 20, diz o seguinte: o parecer dele era mais robusto do que os dos seus companheiros. Ou seja, ele começa pequeno, mas depois ele se torna forte. E ele fica mais forte do que os outros que já estavam lá. No verso 21 diz o seguinte: eis que este chifre ele fazia guerra contra os santos e prevaleceu contra eles. E aqui é uma descrição interessante, porque a gente vê que nenhum dos outros poderes, os outros animais, né, eles fazem guerra contra os santos. Mas aqui, esse chifre em específico, ele faz guerra contra o povo de Deus. E não só faz guerra, como ele prevalece.
No verso 24 diz o seguinte: e depois deles se levantará outro, qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. Então a gente vê novamente a explicação do surgimento desse chifre pequeno, que ele vai ser diferente dos outros 10. E quando ele surge, ele vai destruir 3 daqueles 10 que estavam lá. O outro ponto diz o seguinte: e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues na sua mão, por um tempo, e tempos, e a metade de um tempo. Lá no verso 25 a gente vê essa descrição. Então você percebe que esse poder que surge, ele acumula poder secular e poder religioso. E ao mesmo tempo ele está em guerra contra Deus. Porque no verso 25 diz o quê? Ele fala contra Deus, ele destrói os santos de Deus, e ele cuida em mudar os tempos e a lei de Deus. E é dito que esse poder ele vai dominar, sem nenhum outro concorrente, ele vai dominar durante um tempo, e tempos e a metade de um tempo. Então, se a gente resumir essas atividades aqui desse chifre, ele é um reino que surge entre os 10 e é continuação de Roma. Tá certo? Ele é um reino que começa pequeno, ele é um reino que é diferente dos outros 10, é um reino que faz guerra e destrói 3 reinos dos 10, ele fala grandes coisas com astúcia, ele se torna mais forte que os 7 reinos que restaram, faz guerra contra os santos do Altíssimo, ele profere palavras contra Deus, que no caso aqui é blasfêmia, ele destrói os santos do Altíssimo, ele muda os tempos e a lei de Deus, e por fim, ele dominará por um período de um tempo, 2 tempos e a metade de um tempo. Então aqui são essas atividades que são desempenhadas por esse chifre pequeno. E quando a gente vai no capítulo 7, realmente, Daniel ele gasta tempo sobre o quarto animal, os 10 chifres e principalmente o chifre pequeno. Porque é algo que deixa ele perturbado. E eu acredito que a perturbação de Daniel vem justamente porque ele compreende que esse chifre pequeno, ele não é só um poder secular, mas ele também é um poder religioso. E aí Daniel se pergunta, como que um poder secular, ao mesmo tempo se torna religioso e pode perseguir o povo de Deus? Muito da indignação e a perturbação de Daniel vem desse ponto. Então agora a gente precisa identificar se na história, assim como a gente tem feito até agora, existem fatos que comprovam a identidade desse chifre pequeno. E aí o primeiro ponto que a gente vai voltar aqui, a gente vai lá para a ajuda de Isaac Newton. A gente viu que até agora ele tem acertado na interpretação. E vamos ver o que ele fala a respeito desse chifre pequeno, lá na página 65 e 66 do seu livro. Reis representam reinos, como já foi dito. Portanto, o pequeno chifre é um reino pequeno. Era um chifre da quarta besta e arrancou 3 de seus primeiros chifres. Assim, temos que procurá-lo entre as nações do Império Latino. Olha só, então até aqui está em harmonia com o que a gente tem visto. Depois do aparecimento dos 10 chifres. Mas esse era um reino de um tipo diferente dos outros 10 reinos, tendo uma vida ou alma que lhe era peculiar, com olhos e boca. Pelos olhos era um vidente, e pela boca que falava coisas grandes e mudava os tempos e as leis, era ao mesmo tempo um profeta e um rei. Olha a descrição de Isaac Newton. Tal vidente, profeta e rei é a Igreja de Roma. Então, Isaac Newton, estudando o capítulo 7 de Daniel, ele chega a essa conclusão, que o chifre pequeno que surge, ele é a Igreja de Roma. E aqui é um ponto interessante que eu quero deixar claro para a gente, que aqui a gente não está falando de pessoas, tá bom? Novamente, eu gosto de enfatizar isso. A gente não está falando de uma pessoa em específico, a gente não está falando de pessoas que creem realmente nessa instituição. Eu, como eu falei, em uma parte da minha vida, eu também pertenci à Igreja Católica, mas aqui o que a gente está fazendo? Estudando a Bíblia e depois confirmando as profecias bíblicas na história. Então é muito bom a gente enfatizar isso. Tá? Aqui não, a gente não está falando a respeito de pessoas e nem falando a respeito de um determinado grupo, mas estamos falando como que essa instituição ela se encaixa dentro das profecias bíblicas. Então, olha só, será que existem outras pessoas que têm essa mesma opinião de Isaac Newton? Aqui, neste livro aqui do Henry Fairband, ele diz o seguinte:
Hoje, muitos insistem que esse pequeno chifre representa um ditador que está por vir, o qual irá governar o mundo durante uma tribulação de 7 anos. Isso não se encaixa no retrato profético. Paulo declara que esse poder começará a aparecer em seus dias, porque já o mistério da injustiça opera, lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 7. Então, muitas pessoas acreditam que esse poder é um poder que vai surgir, o poder do anticristo. Né? Mas Paulo ele já havia dito que esse poder já estava surgindo nos seus tempos. E através da história, pesquisadores sérios e notáveis da Bíblia concordam em designar o 11º chifre como o papado ou Roma eclesiástica. Somente a partir do tempo da Contra-Reforma é que a teoria futurista da vinda individual de um anticristo foi popularizada. Primeiramente, só os católicos acreditavam nela, mas no final do século XIX, essa interpretação também foi adotada pelo protestantismo, que cresceu até o ponto de tornar-se quase universal entre os fundamentalistas. Então, aqui esse autor, na página 121 do seu livro, Daniel verso por verso, Revelações de Deus para os Nossos Dias, ele e outros pesquisadores chegam à mesma conclusão, que o chifre pequeno é Roma papal, tá? É representada pelo papado. Só que a partir de um determinado momento, pela Contra-Reforma, né, que foi a Contra-Reforma da Igreja Católica, uma outra interpretação foi dada. Foi dada que esse chifre pequeno seria o poder do anticristo que surgiria somente no futuro. Né? E isso, a princípio, era uma interpretação que somente os católicos tinham, mas hoje muitos evangélicos, protestantes também acreditam nessa interpretação, né, de que no futuro surgirá um anticristo, ele vai surgir lá em Israel e etc. Tá bom? Mas até aqui a gente viu então que Isaac Newton tem essa interpretação, Henry Feyerabend também tem essa interpretação. E olha só, Martinho Lutero, expoente da Reforma Protestante e que também foi um monge católico, em conjunto com outros reformadores, e aqui um ponto interessante, meus amigos, é o seguinte, quando a gente fala Igreja Católica, a gente está falando da Igreja Cristã, porque até aquele momento não havia outra igreja, tá certo? Era a Igreja de Cristo, era a Igreja Cristã naquele momento ali, né, que estava encaminhando para a apostasia. E é isso que deixa Daniel indignado. E aí, se a gente olha todos os reformadores e protestantes, todos eles vêm da Igreja Católica, tá certo? Então, ali, Martinho Lutero, junto com outros reformadores, como João Calvino, Thomas Cranmer e John Knox, também identificaram o papado romano como a figura do anticristo, representada pelo chifre pequeno de Daniel 7. Então, aqui a gente tem um texto, né, que fala a respeito da reforma e do papado. Então, esses líderes protestantes também atribuíam a figura do chifre pequeno de Daniel 7 ao papado. Depois, na confissão de fé luterana, na própria confissão de fé da igreja luterana, eles vão dizer que o Papa ele é o anticristo, aquele que se exaltou a si mesmo acima e se opôs contra Cristo, porque não permite aos cristãos serem salvos sem o seu poder. Então, eles, no próprio credo deles, eles atribuem a figura do Papa como do anticristo. Por quê? Porque ele se exalta e se opõe a Cristo, porque ele não permite que os cristãos sejam salvos sem o poder papal. Ou seja, para você ser salvo, você precisa participar da tradição católica, né? Fora da Igreja Católica não há salvação. A confissão de fé presbiteriana diz o seguinte, que não existe nenhum cabeça da Igreja a não ser Jesus Cristo. Nem mesmo o Papa de Roma, em senso algum, poderia ser o cabeça, né? Mas ele é o anticristo, o homem do pecado e o filho da perdição, aquele que se exalta a si mesmo, né? Na igreja, contra Cristo e tudo aquilo que se chama a Deus. Então, essa aqui é a confissão presbiteriana de Westminster, que foi declarada em 1646. Então, esses grupos protestantes, na própria confissão de fé deles, eles também enxergam, né, o bispo de Roma, a Roma papal, como o chifre pequeno de Daniel 7. Agora, olha só, vamos ver as atividades desse chifre e confirmar ela na história. Então, a gente viu que uma das atividades é um reino que surge entre os 10 e a continuação de Roma, tá certo? E aqui nesse livro ainda do Henry Feyerabend, ele diz o seguinte, o 11º chifre surgiu entre os 10. O papado fez sua aparição no território de Roma Imperial entre as nações da Roma dividida.
O chifre pequeno surgiu na cabeça do animal, simbolizando Roma pagã, e é, portanto, continuação da religião romana e do seu domínio. Ela ocupa a mesma capital e é um poder romano. Historiadores descrevem-na como uma nova Roma erguida sobre as cinzas da velha. O papado a chama de Santa Igreja Romana, a Igreja Católica Romana. E aqui está o modo como é descrito por um escritor católico. Então aqui o James Coney, ele é um escritor católico, e é ele falando a respeito da Igreja de Roma. Muito tempo atrás, quando Roma, pela negligência dos imperadores ocidentais, foi deixada à mercê das hordas bárbaras, os romanos voltaram-se para uma figura buscando auxílio e proteção, e pediram a ela que os governasse. E assim, dessa maneira simples, de conceder o melhor título de todos para os direitos reais, começou a soberania temporal dos papas. E caminhando mansamente até o trono de César, o vigário de Cristo tomou o cetro diante do qual imperadores e reis da Europa iriam prostrar-se em reverência durante muitos séculos. Percebe que ele surge entre os 10, esse poder, é uma continuação de Roma, e ele se torna mais poderoso do que os demais? Aqui é um escritor católico, James Conway, e ele fala a respeito disso. Né? Depois que Roma foi dividida, o povo ficou ali de Roma, né? Ficou sem nenhuma proteção, e eles encontraram na figura do Papa, aquele que poderia liderá-los. E assim o foi. Olha só, um reino que começa pequeno, um reino que é diferente dos outros 10. E aqui a gente tem um texto que fala a respeito da origem do papado. Ele diz o seguinte: no quinto século destacou-se sobremaneira a figura de Leão I, considerado por muitos o primeiro papa. Leão exerceu um papel estratégico na defesa de Roma contra as invasões bárbaras. Tá vendo como a história vai se relacionando? O Papa ele tomou a dianteira ali para proteger Roma. Além disso, ele defendeu explicitamente a autoridade papal, articulando mais plenamente o texto de Mateus capítulo 16, verso 18, como fundamento da autoridade dos bispos de Roma como sucessores de Pedro. Dentre os dois poderes legítimos que Deus criou para governar no mundo, o poder espiritual, representado pelo Papa, tinha supremacia sobre o poder secular, sempre que os dois estavam em conflito. Essa palavra foi dita por Gelásio I, que foi também o Papa que sucedeu Leão I. Então ele diz, né, que pelos poderes que foram dados para governar o mundo, o poder espiritual, que é representado pelo Papa, ele tem supremacia sobre os outros. Então, quando houver um conflito entre o poder secular e o poder religioso, né, ou um poder espiritual, o poder espiritual ele vai prevalecer. E aqui no final diz o seguinte: algumas décadas antes, o pai de Carlos Magno, que era Pepino, ele havia cedido à igreja os amplos territórios do centro e norte da Itália, que vieram a constituir os estados pontifícios. Isso fez dos papas governantes seculares, como os demais soberanos europeus. Por vários séculos, os papas teriam um relacionamento estreito e muitas vezes altamente conflitivo com esses governantes. Mas a sua autoridade como líderes máximos da Igreja Ocidental não seria questionada. Percebe aqui que ele realmente se tornou um reino diferente dos 10, porque ele acumulou poderes seculares e também poderes religiosos. E o que a profecia nos revela, né, que ele começa pequeno, mas depois ele se torna grande e forte, também a gente consegue comprovar na história. Avançando aqui, olha só, mais 3 atividades do chifre pequeno. Ele fez guerra e destruiu 3 reinos daqueles 10. Ele fala grandes coisas com astúcia e se torna mais forte que os 7 reinos que restaram. No 4º século, a gente viu que tinha Ário, um sacerdote de Alexandria, e ele passou a ensinar que Cristo ele havia sido o primeiro ser criado. Tá certo? Então, Cristo não era Deus, assim como o Pai, mas ele havia sido criado. Portanto, ele era inferior ao Pai. Essa crença foi conhecida como arianismo. E um ponto interessante é o seguinte: quando Roma ela foi invadida pelas nações bárbaras, que a gente viu, né, esses 10 reinos, eles se converteram ao cristianismo. Só que 4 dessas nações, elas se tornaram arianas na sua crença. Elas se converteram ao cristianismo, mas foram influenciadas por essa ideia de que Jesus Cristo havia sido criado. E isso foi declarado heresia pela Igreja de Roma. No Concílio de Nicéia, em 325,
eles condenaram Ário como herege e consideraram seus ensinamentos heresia. Então, o que que acontece? Dessas 4 tribos, dessas 4 nações que acabaram invadindo Roma, que se, né, tomaram o credo ariano, acreditaram nessa crença ariana, o bispo de Roma, ele articulou com outros personagens da história para que esses hereges, né, esses reinos, eles fossem perseguidos. E quando a gente olha na história, em 493, os Érulos, eles foram derrotados pela comissão divina recebida do imperador Zeno de Roma Oriental. Ou seja, o Papa ainda estava submetido ao imperador romano no Oriente. Então o Papa, o bispo de Roma, ele pediu a ajuda de Zeno, que era o imperador de Roma Oriental, e esse então perseguiu os Érulos e derrotaram eles. Depois, os Vândalos, que é mais uma daquelas nações que haviam invadido Roma, eles foram derrotados em 533, na Batalha de Tricamaron. E o último destes reinos, porque os 4 reinos que se tornaram arianos, né, um se converteu ao cristianismo e abandonou as crenças, mas esses 3 aqui, eles foram perseguidos e foram destruídos. E o último deles, os ostrogodos, eles foram derrotados em 538 por Belisário, incumbido de exterminar a heresia. Justiniano, que era o imperador de Roma Oriental naquela época, ele se encarregou de acabar com a heresia no império. E aí, como os ostrogodos era a última tribo que ainda permanecia, né, a última nação que ainda mantinha essa crença ariana, eles foram perseguidos e foram então derrotados. Agora, olha que coisa interessante, a gente fala que esse chifre ele faz guerra contra 3 reinos daqueles 10 iniciais e os destrói. E quando a gente olha na história, foram exatamente essas 3 nações, os Érulos, os Vândalos e os Ostrogodos, que são perseguidos e são destruídos pela influência do bispo de Roma. Tá? Uma coisa que é importante a gente frisar, obviamente, não é o papado, não é o reino de Roma que vai lá e persegue essas pessoas, não é? Mas ele usa das suas influências, das suas ligações, para fazer com que o poder secular cumpra o desejo deles. Né? E isso está naquela questão da visão do chifre, que ele fala grandes coisas, né? Com astúcias. Então, ele consegue convencer outros poderes a realizar aquilo que ele deseja. E aí, mais um ponto aqui interessante é o seguinte, Justiniano, que foi imperador de Roma, ele procurou unir, né, Roma Oriental e Ocidental através da religião. E como desejava uma igreja unificada para servir de apoio ao seu governo, Justiniano interveio diversas vezes em questões religiosas. E para manter o apoio do Papa, ele procurou conciliar os ideais monofiscistas com a ortodoxia defendida pela igreja. Então, o Justiniano, que foi um imperador bizantino, um imperador de Roma Oriental, ele queria unir os impérios novamente através da religião. E para isso ele tinha que manter o apoio do Papa. Na Europa Ocidental, aqui é um texto que foi extraído a respeito da Igreja Estatal do Império Romano, ele diz o seguinte: na Europa Ocidental, por outro lado, a ideia de uma Igreja Universal ligada ao imperador de Constantinopla foi substituída por outra na qual a sede de Roma era suprema. Ele diz mais, a Igreja Ocidental passou então a enfatizar o termo católica em sua identidade, uma afirmação da sua universalidade. Então é por volta desse período, dos anos 500, que a Igreja de Roma se torna a Igreja Católica. Porque ela não quer mais se limitar ao Império Romano do Ocidente, mas ela quer abranger o mundo inteiro. Ela não quer ser mais limitada ao que era o Império Romano no Ocidente. Né? Lembrando que o cristianismo ele se tornou a religião oficial do Império, através de Constantino. Mas agora ela quer ser uma religião universal. Tá certo? Olha só. Ainda falando a respeito disso, né, vai ter uma carta de Justiniano em 533, que ele vai declarar o seguinte a respeito do bispo de Roma. Ele fala o seguinte, olha. Justiniano vitorioso, pio, feliz, renovado, triunfante, sempre augusto, a João, patriarca e o mais santo arcebispo da justa cidade de Roma, com honra à sé apostólica e à vossa santidade, que sempre tem sido lembrada em nossas orações, tanto agora como anteriormente, e honrando vossa alegria como é próprio no caso de alguém que é considerado como um pai. Nós nos apressamos em fazer ao conhecimento da vossa santidade,
tudo o que esteja relacionado à condição da igreja, uma vez que sempre tivemos o maior desejo de preservar a unidade da sé apostólica e a condição das santas igrejas de Deus como elas existem no tempo presente, para que permaneçam sem distúrbios ou oposições. Portanto, nós nos empenhamos em unir todos os sacerdotes do Oriente e sujeitá-los à sé da vossa santidade. Então, aqui, Justiniano, o que ele faz? Havia um conflito entre a Igreja do Oriente e a Igreja do Ocidente. Na Igreja do Ocidente, o bispo de Roma, o Papa, ele dominava os demais sacerdotes, mas ele queria ampliar também o seu domínio sobre os sacerdotes do Oriente. E os sacerdotes do Oriente não concordavam com algumas coisas que o bispo de Roma estava fazendo. Então, aqui, Justiniano, ele tenta juntar a igreja, tanto do Oriente quanto do Ocidente, colocando os sacerdotes do Oriente sobre a sujeição do Papa. E no final dessa carta que ele escreveu, ele diz o seguinte: vós sois o cabeça de todas as santas igrejas, pois nós nos empenharemos de todas as formas, como já mencionado, para aumentar a honra e a autoridade da vossa sé. Então aqui a gente percebe que realmente esse poder ele começa pequeno, ele cresce, ele é diferente dos demais reinos, ele articula para destruir 3 reinos daqueles iniciais, e no final ele se torna mais forte do que os 7 reinos que restaram. Porque a gente vê que ele tem o apoio do imperador de Roma Oriental. Então, avançando mais um pouco, a gente vai ver mais algumas atividades desse chifre pequeno na história, que diz o seguinte: faz guerra contra os santos do Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo. Quando a gente olha para a história, a gente vê principalmente 3 grupos que foram muito perseguidos na Idade Média pela Igreja de Roma. Um primeiro grupo são os valdenses. Diz o seguinte: em 1215, os valdenses foram declarados heréticos e sujeitos a intensa perseguição. O grupo foi quase aniquilado no século XVII. E qual que era o problema dos valdenses? Os valdenses eram um grupo que não se submetia à Igreja de Roma. Eles não se submetiam à autoridade do Papa. E um fato interessante dos valdenses é que eles, diferente do Papa que ocupava, né, a liderança da Igreja e dizia que ocupava aquela cadeira por herança de Pedro, os valdenses, eles conseguiam puxar na sua árvore genealógica a sua origem como grupo até os tempos apostólicos. Né? Os discípulos dos apóstolos, aqueles que participaram junto com os apóstolos de Cristo, os valdenses eles conseguiam puxar a linhagem deles, das suas famílias, até a época apostólica. Ou seja, eles seguiam aquilo que estava escrito na Bíblia, eles não aceitavam uma outra autoridade. Eles copiavam suas próprias Bíblias, né, de próprio punho, eles tinham a sua própria tradução, eles não usavam latim. Os valdenses eram um grupo que habitava ali nos vales da França e depois também no norte da Itália. Então, simplesmente por não se sujeitar à autoridade de Roma, eles começaram a ser perseguidos. E em 1215, no qual oficialmente denunciou os valdenses como uma seita herética, em 1211, mais de 80 valdenses foram queimados como heréticos em Estrasburgo. Esta ação inaugurou séculos de perseguição que quase exterminou o movimento. E aí a gente vai ter outros massacres. A gente tem o massacre de Merindol em 1545, o massacre na Calábria em 1560, a Páscoa de Piemonte em 1655, onde eles foram obrigados, ou eles assistiam à missa, ou então eles precisariam se retirar das terras. Então a gente percebe que faz guerra contra os santos do Altíssimo também é uma atividade que a gente encontra na Igreja de Roma. Olha só, depois tiveram os albigenses, né, com o fim de reduzir pela força o catarismo, um movimento religioso qualificado como heresia pela Igreja Católica. E aí a gente percebe uma coisa muito interessante. A gente viu que aqueles 3 primeiros reinos, eles foram exterminados porque eles não concordavam com a doutrina da Igreja, percebe? Por conta disso, a Igreja declarou eles como heréticos e, através, né, do seu poder, da sua influência, fez com que eles fossem perseguidos e destruídos. É a mesma coisa que a gente vê com esses grupos. Por eles discordarem da doutrina da Igreja, eles são classificados como heresia. E então eles passam a ser perseguidos. Nós temos outro grupo de huguenotes, que eram protestantes franceses, que também foram perseguidos. A gente tem na história relatado a Inquisição,
né, ou a Santa Inquisição, que foi um grupo de instituições dentro do sistema jurídico da Igreja Católica Romana, cujo objetivo era combater a heresia, a blasfêmia, a bruxaria e costumes considerados desviantes. Violência, tortura ou a simples ameaça da sua aplicação foram usadas pela Inquisição para extrair confissões dos hereges. Ela começou no século XII na França para combater as dissidências religiosas, em particular em relação aos cátaros, que são os albigenses, e também aos valdenses. Então a gente percebe aqui que essas duas atividades de fazer guerra contra os santos e destruir os santos também foi uma atividade de Roma Papal. Agora a gente tem mais duas aqui, que diz o seguinte: proferirá palavras contra Deus e mudará os tempos e a lei de Deus. E aqui eu trago uma citação do autor Henry Feyerabend, que ele diz o seguinte, e aqui é uma declaração da igreja, tá? Da própria igreja que eles fazem. O Papa é de tão grande dignidade, tão exaltado, que não é um mero homem, mas é como se fosse Deus e o vicário de Deus. O Papa é de uma dignidade tão suprema e nobre que, falando apropriadamente, ele não foi colocado em nenhuma classificação de dignidade, mas, em vez disso, foi colocado acima de todas as classificações de dignidade. O Papa é chamado de Santíssimo porque, presumivelmente, ele o é, por direito. Somente o Papa é merecidamente chamado pelo nome de Santíssimo, porque somente ele é o vicário de Cristo, que é a origem e a fonte de toda a santidade. Portanto, o Papa é coroado com a coroa tríplice de Rei do céu, da terra e das regiões inferiores. De modo que, se fosse possível que os anjos errassem ou que pudessem pensar de maneira contrária à fé, eles poderiam ser julgados e excomungados pelo Papa. O Papa é como se fosse Deus na terra, único soberano dos fiéis, a Cristo, o maior Rei dos reis, tendo plenitude de poder. Então a gente percebe aqui que esse que é um dito da própria Igreja Católica, e por mais que não seja o próprio Papa dizendo isso, mas alguns dos sacerdotes, o Papa ele não se opõe a esses ditos. E é isso que acaba sendo mais complicado, né? Eles colocam ele na mesma posição que Deus, e o Papa não se opõe, ele deixa as pessoas falarem isso, e tudo bem. Ah, não, são eles que estão falando, mas deixem eles falar, né? Ele usa uma coroa tríplice, que declara que ele tem o poder na terra, no céu e nas regiões inferiores. E a gente vê pela Bíblia que o Rei do céu, né, é o próprio Deus, o Rei Altíssimo. Por fim, diz que o Papa é como se fosse Deus na terra, o único soberano. Então, esse proferirá palavras contra Deus, a gente vê que o próprio papado, né, carrega isso na história. E agora a gente vai ver mais um elemento, que é mudar os tempos e a lei de Deus. Quando a gente vai para os 10 mandamentos, que está lá em Êxodo 20, dos versos 3 ao verso 17, a gente tem ali os mandamentos que foram escritos pelo dedo de Deus. Tá certo? O próprio Deus escreveu esses mandamentos. E um ponto interessante aqui é que Moisés, quando ele desce do monte, ele quebra as tábuas, né, porque ele vê o povo ali adorando o bezerro, e depois Deus pede para ele lavrar novas pedras, né, e levar para que ele novamente escreva. Ou seja, esses mandamentos ele não confiou ao ser humano. Ele escreveu com seus próprios dedos. E quando a gente vai para os 10 mandamentos, a gente tem lá em Êxodo 20, né? Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do dia de sábado para o santificar, honra o teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo e não cobiçarás. São os 10 mandamentos de Deus. Essa é a lei de Deus. Agora, quando a gente vai para o catecismo, a fórmula da catequese dos 10 mandamentos, ele diz o seguinte: o primeiro mandamento, adorar somente a Deus e amá-lo sobre todas as coisas. Mas no segundo mandamento, que fala a respeito de não fazer imagens, ele diz o seguinte: não invocar um santo nome de Deus em vão. Ele pula esse mandamento. O terceiro, que deveria ser não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, ele coloca como segundo. E depois ele diz o seguinte no terceiro mandamento: guardar domingos e festas de guarda. Mas o mandamento que é referente a um dia fala: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Depois, no quarto mandamento do catecismo, ele diz o seguinte: honrar pai e mãe. Depois, não matar, guardar a castidade, não furtar
no 8º mandamento, não levantar falsos testemunhos, mas como ele tirou o 2º mandamento, que fala das imagens, o que precisa ser feito? Você pega o 10º mandamento da Bíblia, que é não cobiçar nada do seu próximo, e aí você quebra em 2. Né? Guardar castidade dos pensamentos e nos desejos, ou seja, não cobiçar, né? E depois não cobiçar as coisas alheias, né? Os bens do seu próximo. Então, a gente percebe que até mesmo quando a profecia revela que mudaria os tempos e as leis, o bispo de Roma, ou o papado, a igreja romana, ela também fez essa mudança. Vamos avançar mais um pouco aqui? E aí a gente tem aqui, ainda a respeito, né, dessa mudança na lei de Deus. Aqui também, o Lúcio Ferraris, de uma biblioteca católica, ele diz o seguinte: o Papa pode modificar a lei divina, uma vez que o seu poder não é de homem, mas de Deus. E novamente a gente vê aqui as palavras contra Deus, né? Ele está dizendo que o poder do Papa é um poder de Deus. E ele age em lugar de Deus sobre a terra, com total poder de unir e de afastar seu rebanho. Interessante, quando a gente vai para a Bíblia, diz que o nome de Jesus Cristo, né, é o único nome capaz de conceder salvação. E a gente não deve invocar nenhum outro nome que não seja de Jesus Cristo, nem no céu nem na terra. Depois é dito também o seguinte: a autoridade da igreja é ilustrada de maneira mais clara pelas Escrituras, pois se por um lado ela, a igreja, as recomenda e declara as divinas, e oferece-as para que leiamos, por outro lado, os preceitos legais nas Escrituras ensinados pelo Senhor já cessaram em virtude da mesma autoridade. O sábado, o dia mais glorioso da lei, foi mudado para o dia do Senhor, o domingo. Esses e os outros assuntos semelhantes não cessaram em virtude dos ensinamentos de Cristo, pois ele disse que veio cumprir a lei e não destruí-la, mas foram mudados pela autoridade da igreja. Então, novamente aqui, né, eles colocam o ponto que eles mudaram a lei de Deus pela autoridade que a igreja recebeu. E aí, por fim, ele diz assim: a impressão de 1958 do Catecismo diz o seguinte: a Igreja de Deus achou por bem transferir a comemoração e a observância do sábado para o domingo. Então a gente percebe que aqui, meus amigos, essa mudança que foi feita no decorrer do tempo, ela viola a lei de Deus, escrita com o próprio dedo de Deus. Só que tem um ponto aqui muito interessante, que é o seguinte: a pessoa que ela é católica, ela é ensinada na tradição. E ela recebe os 10 mandamentos, assim como a igreja ensina. Tá certo? Tem muitos católicos que nunca ouviram falar a respeito da lei de Deus como ela está na Bíblia. Mas eles são fiéis aos mandamentos que eles receberam a partir do ensino que eles tiveram. Só que a gente percebeu em todas essas declarações que a mudança da lei de Deus, ela foi feita pela Igreja Católica, pela autoridade que Deus concedeu a ela. Quem é católico, tudo bem guardar o domingo, não tem nenhum problema nisso. Não tem nenhum problema guardar os 10 mandamentos, porque ele é católico, ele segue a tradição católica, não é verdade? Agora, quando eu sou protestante, evangélico, e eu, né, quando chego no 4º mandamento, que fala: lembra-te do dia do sábado para o santificar. E nesse dia eu também sigo a tradição da Igreja Católica, observando o domingo, aí tem alguma coisa errada. Veja, não tem nenhum problema o católico guardar o domingo. Ele está seguindo a tradição, ele está seguindo os mandamentos conforme ele foi ensinado. Agora, um protestante, ele não tem autoridade bíblica nenhuma para guardar o domingo como o dia do Senhor. Porque em tudo que nós vimos aqui do texto, é muito claro. Né? A igreja mudou pela autoridade que foi investida a ela. Ou seja, o católico, ele segue essa tradição e ele obedece aquilo que foi colocado para ele. Mas agora o protestante, o evangélico, né, guardar o domingo e celebrá-lo como sábado bíblico, conforme está escrito na lei de Deus, isso realmente é um problema. Olha só, a gente chega no último ponto das atividades do chifre pequeno, que é o ponto mais complexo, e a gente já vai encerrar. É dito que esse poder da Igreja de Roma,
ele vai durar por um tempo. Né? Com toda essa oposição, com essa perseguição, ele vai durar por um tempo. E o tempo que é determinado no texto bíblico diz o seguinte: ele vai dominar por um tempo, tempos, que se refere a 2 tempos, e a metade de um tempo. E aqui a gente precisa abrir um parênteses para compreender o que significa esse período, tá bom? Os tempos do texto se referem a 2 tempos. Portanto, o período do domínio do chifre pequeno seria um tempo, mais 2 tempos, mais metade de um tempo, que seria o equivalente a 3 tempos e meio. Nós vimos no capítulo 4 de Daniel que tempos significa anos. Por tempo, esse poder seria teria domínio por 3 anos e meio. Se a gente voltar lá no capítulo 4 de Daniel, a gente vai ver que Nabucodonosor ficou 7 tempos naquela condição bestial, certo? Que foram 7 anos. Então, se a gente usar a classificação de tempos lá, e aqui no capítulo 7, esses um tempo, 2 tempos e metade de um tempo significaria 3 anos e meio. No entanto, ao final deste tempo de domínio no texto bíblico, é dito o seguinte: este poder seria julgado e seria destruído, e o reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, e o seu reino será um reino eterno. Ou seja, se no final do governo, né, se no final do período deste poder ocorre um juízo e o reino é entregue a Jesus Cristo e aos santos do Altíssimo, como é que ele pode acontecer em 3 anos e meio, sendo que a gente viu que começou lá atrás? Portanto, o período de 3 anos e meio representa, dentro da visão, um período de tempo simbólico. Assim como os animais que nós vimos até aqui, eles são simbólicos, os chifres, né? Eles são simbólicos. Essa quantidade de tempo aqui de 3 anos e meio, ela também precisa ser simbólica. E até mesmo a maneira como o profeta se refere a esse período, ela não é comum. Porque seria muito mais fácil ele dizer que dominaria por 3 anos e meio, em vez de falar que seria um tempo, tempos e metade de um tempo. Tá certo? Então, esse tempo relatado aqui em Daniel 7, que seria o tempo de governo de Roma papal, ele também é um tempo simbólico. E aí, para a gente chegar nesse tempo, a gente precisa compreender um ponto aqui, que é o princípio dia-ano. Um dia é igual a um ano. Olha só. Há bastante dados bíblicos que demonstram que, muito antes do livro de Daniel ser escrito, o pensamento hebraico estava profundamente impregnado de uma relação geral entre os termos dia e ano. Na própria genealogia de Gênesis 5, a gente vê: foram todos os dias que Adão viveu 930 anos e morreu. Então você tem uma relação entre dias e anos. Então isso está muito claro na mentalidade hebraica. Só que existe um outro ponto quando se trata em juízo profético. E o que a gente está falando aqui no capítulo 7 de Daniel, lembra-se, o ponto principal de Daniel 7 é o quê? É o juízo. Apesar da 4ª besta, dos 10 chifres, do chifre pequeno chamar mais a atenção do profeta e a nossa atenção, o ponto principal aqui é o juízo. Tá certo? Então, existem 2 passagens que falam a respeito desses juízos proféticos, que são os juízos de Deus. E eles nos ajudam a entender a aplicação bíblica do princípio dia-ano. Um dia representando um ano. Então, Números 14, verso 34, a gente leu esse texto da última vez, e aí eu vou pedir, quem estiver com a Bíblia, lê pra gente. Números, capítulo 14, verso 34. E o outro texto, que eu vou pedir para uma outra pessoa já preparar, é Ezequiel, capítulo 4, verso 7. Tá bom? São esses 2 textos que eles vão explicar pra gente esse conceito, esse princípio de um dia como um ano profético, quando se trata de juízo. Tá bom? Então, quem encontrar Números 14, verso 34, pode abrir o microfone e pode ler para a gente, por favor. Segundo o número dos dias em que espiaste a terra, 40 dias, cada dia representado por um ano. Levarei sobre vós a vossa iniquidade, 40 anos, e tereis experiência do meu desagrado. Então, olha só. Segundo cada dia que espiaste a terra, cada dia por um ano. Aqui Deus está proferindo um juízo contra o grupo de Israel que havia saído do Egito. Deus orientou Moisés a enviar um grupo de espias para olhar como era a terra de Canaã. Esse grupo ficou lá durante 40 dias
e depois retornou. Eram 12 espias, um de cada tribo. Eles retornam. Quando eles retornam, só 2 dão um testemunho favorável, confiando em Deus, né? Josué e Caleb. E os outros 10 espias, eles vão falar, não, os homens de lá são gigantes, nós somos como gafanhotos perto deles, nós não temos chance, nós vamos ser destruídos. Então, em face disso, Deus profere um juízo contra o povo. Ele diz, cada dia por um ano, né, cada dia que vocês espiaram a terra, que foram 40 dias, cada dia por um ano, agora vocês vão vaguear pelo deserto. Ou seja, 40 anos, cada dia por um ano. Então aqui é um juízo profético de Deus contra o próprio povo de Israel. Como eles não creram na promessa de que eles iriam herdar a terra de Canaã, que eles iriam entrar e conquistá-la, por cada dia que os espias passaram lá, que foram 40, agora eles iam passar um ano no deserto, que eles passaram 40 anos. E aí depois eu vou pedir para quem achou, ler para a gente Ezequiel capítulo 4, no verso 7. Alguém encontrou aí? Ou todo mundo procurou números? 40 dias te dei, cada dia por um ano. Voltarás, pois, o rosto para o cerco de Jerusalém, com o teu braço descoberto, e profetizarás contra ela. Então, aqui novamente, olha só, vai profetizar contra quem? Contra Jerusalém, não é isso? É um juízo profético de novo de Deus contra a cidade de Jerusalém. E aí ele diz, 40 dias... Lê de novo, fala para a gente, por favor. 40 dias te dei, cada dia por um ano. Voltarás, pois, o rosto para o cerco de Jerusalém, com o teu braço descoberto, e profetizarás contra ela. Então, 40 dias te dei, cada dia por um ano. Ou seja, nessa profecia de juízo contra Jerusalém, novamente a gente vê que o dia ele representa o quê? Um ano. Então foram 40 dias representando 40 anos. Então a gente já deu para entender que quando se trata de um juízo profético, um dia representa um ano. Tá certo? A gente viu nesses 2 exemplos aqui. Agora vamos aplicar esse exemplo ao período em que Roma papal iria dominar. Olha só, o calendário hebreu e o calendário babilônico, tá? Ele é composto de 12 meses com 30 dias. Portanto, um ano teria 360 dias. E aí depois eles teriam que fazer alguns ajustes para que o calendário ficasse de acordo com o calendário solar, né? O calendário deles era baseado na Lua. E aí depois, passado alguns anos, eles tinham que fazer alguns ajustes para ficar igual ao calendário solar. Mas o calendário deles era um calendário de 12 meses compostos de 30 dias, o que daria 360 dias. A profecia fala de um período de 3 anos e meio, o que corresponde a 1.260 dias. Ou seja, um tempo ou um ano, que é equivalente a 360 dias, mais tempos ou 2 anos, que é o equivalente a 720 dias, mas metade de um tempo, que seria meio ano, que representa 180 dias. Você somando todos esses dias, a gente chega a 1.260 dias. Aplicando o conceito de tempo simbólico, representado pelo princípio dia-ano, nós então teremos um período em que Roma papal iria governar de 1.260 anos. É isso que o texto bíblico está trazendo para a gente. Durante 1.260 anos, o chifre pequeno, o anticristo, representado por Roma papal, eles iriam dominar, com domínio absoluto, ali na região da Europa. E aí, olha só que coisa interessante. Quando a gente pega a história, a gente vai ver lá que em 533, o imperador do Oriente Justiniano, ele declarou o bispo de Roma, ele escreveu uma carta, ele falou, vós sois o cabeça de todas as santas igrejas. Lembra que eu li essa declaração? E em 538, a última nação, que era os ostrogodos, que fazia oposição a Roma, porque eles criam no arianismo, né? A última tribo que fazia oposição a Roma ali na Europa, ela é destruída. Ou seja, a partir de 538, então, o bispo de Roma, o papado, ele não tem mais ninguém que se oponha a ele na parte ocidental do Império, na Europa. A partir de 538. Se a gente pegar o período que a Bíblia diz que eles vão dominar, que são 1.260 anos, e a gente somar, certo?
538, que é quando a última tribo que fazia oposição a Roma é destruída, 538, mais 1260 anos, a gente vai chegar ao ano de 1798. E em 1798 a história declara o seguinte: a Revolução Francesa acabou com o poder papal. Nos textos diz o seguinte: em 15 de fevereiro de 1798, foi declarado o fim do poder temporal do Papa Pio VI e foi proclamada a República Romana, com o modelo francês. Quem depôs o Papa Pio VI foi o general Berthier, a mando de Napoleão Bonaparte. Poucos dias depois, em 20 de fevereiro, o Papa foi expulso da cidade e morreu no exílio na França no ano seguinte. Olha como o cumprimento profético ele é perfeito. Ele nem se antecipa e nem se atrasa, mas ele chega no momento exato. Na profecia foi dito que o chifre pequeno, esse poder, ele iria dominar por um tempo, 2 tempos e a metade de um tempo. Quando a gente entende como fazer essa contagem do ponto de vista profético, a gente chega a 1260 anos. Se a gente olha para o momento em que Roma consegue eliminar o seu último opositor ali na região da Europa, em 538, e soma os 1260 anos que ela deveria governar ali sem oposição, a gente chega até 1798, que é o momento em que o papado ele é removido. Coisa fantástica essa. Olha só. E, no entanto, quando a gente olha para tudo isso que acontece, né, a gente lembra que Daniel ele fica perturbado porque ele entende que houve uma corrupção dentro da igreja cristã, houve uma apostasia dentro da igreja cristã. Só que isso não era algo que estava oculto, inclusive para os apóstolos. Paulo, por 2 oportunidades, ele vai se referir a essa apostasia da igreja cristã, né, que vai se tornar no poder papal. A primeira passagem se encontra lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, do verso 1 a 5. Eu vou pedir para alguém procurar esse. E vou pedir para um outro amigo nosso abrir a passagem que está em Atos, no capítulo 20, dos versos 28 ao verso 30. Por gentileza. A gente vê que esse processo de apostasia ele não ocorre do dia para a noite, mas com o passar dos tempos. Né? Vão se infiltrando doutrinas que não são bíblicas, vão se infiltrando ensinamentos que são contra a palavra de Deus. A gente vê a mudança da lei de Deus, e quando se percebe, né, a igreja naquele momento cai numa apostasia completa. Quem que encontrou 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso de 1 a 5? Por favor, pode ler para a gente. Irmãos, no que diz respeito a de nosso Senhor Jesus e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem de iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de ensinar-se no santuário de Deus, ocultando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? Olha só, nessas palavras de Paulo aos crentes em Tessalônica, não parece que ele está ali ele está predizendo o que aquelas declarações que nós vimos agora no futuro? Que falam, né, que o Papa é como Deus na Terra, que ele é o único santo, que ele tem o poder, inclusive, para julgar os anjos. Quando Paulo escreve essa carta a Tessalônica, ele está falando para os irmãos em Tessalônica o seguinte, ele diz o seguinte: meus irmãos, eles não se enganem com relação àquele dia. Que dia é esse que Paulo está falando? A volta de Jesus. Tá certo? Ele tratou desse assunto na primeira epístola, e agora aqui na segunda epístola, ele está falando, olha, meus irmãos, eu sei que vocês estão ansiosos pela vinda de Jesus, mas, olha, entenda uma coisa, ela não vai acontecer
enquanto não ocorrer a apostasia. Ou seja, a vinda do nosso Senhor Jesus não será antes de ocorrer a apostasia, e que seja revelado o homem do pecado, e que seja revelado o iníquo, aquele que se assenta, né, no lugar de Deus e é contra tudo o que se chama Deus. Então, Paulo está dizendo que Jesus não iria voltar enquanto essa apostasia não acontecesse. Enquanto não surgisse o papado que sentaria aqui na terra e traria para si uma posição como se fosse do próprio Deus. Isso precisaria acontecer antes que Jesus retornasse. E lá em Atos capítulo 20, verso 28 a 30, quem que encontrou que pode ler para a gente? Mais uma vez, Paulo ele vai falar a respeito disso. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constitui bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se lá levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Olha só, olha a profecia de Paulo aqui, novamente. Ele diz, né, na sua carta de despedida aqui, ele passa pelas igrejas que ele plantou e ele começa a fazer algumas recomendações. E se eu não me engano, essa igreja de Éfeso, quando ele chega ali, ele diz que do próprio meio deles surgirão o quê? Homens que vão se levantar e serão como lobos no meio do rebanho. E vão falar coisas para levar pessoas atrás deles. Então percebe que essa apostasia que nós estamos vendo aqui no capítulo 7, que perturbou Daniel, que ele ficou chocado com isso, era algo que os próprios apóstolos, né, no caso aqui Paulo, ele já havia predito que iria acontecer. Se nós lermos as epístolas de João, né, 1 João, 2 João e 3 João, João ele vai tratar também do tema do anticristo. E ele já vai falar que naquele tempo dele já estava entre eles. Né? Então o anticristo, entenda, meus amigos, não é uma pessoa. Ele é um sistema. Conforme eu falei aqui, nós não estamos falando contra pessoas. Né? A gente tem o Papa Francisco agora que está lá. A gente não está falando do Papa Francisco em si, mas a gente está falando do sistema papal. O sistema papal, do jeito que ele foi estabelecido, pelas atividades que ele teve na história, ele é a representação do chifre pequeno. Aquilo que a profecia diz, quando a gente olha na história, ela é confirmada. Então, um ponto que é fundamental é que tudo isso já havia sido dito, e aí um ponto que eu queria fechar aqui, meus amigos, eu preciso de mais 10 minutinhos e a gente já encerra.